entender como um caçulinha se sente e por que às vezes os caçulas têm baixa autoestima? Vamos ver isso numa visão maior, numa visão sistêmica, além do conceito psicológico? Vamos usar a terapia breve para a gente tentar sacar isso e nos melhorarmos? Então esse é o assunto que eu vou falar hoje. Como é um caçulinha, né? O caçulinha é o filho que veio por último na família. Então o caçulinha, ele recebe o olhar do pai, da mãe e de todos os irmãozinhos. Ou seja, ele recebe muitos olhares. O caçulinha, seja qual for o olhar, ele recebe de muita gente, ele recebe muito. É diferente do primogênito, que é o primeiro. O primogênito recebe o olhar só de duas pessoas, do pai e da mãe. Ah, mas meu pai faleceu, minha mãe faleceu, eu nem conheci. Não importa. Em física quântica, aquilo está ali, de uma certa forma, falecendo, ele está ali. A consciência que lhe gerou, que lhe criou, ela está ali. Não está em terceira dimensão, mas ela está em algum lugar. Ou seja, ela faz parte de você, está no seu DNA. 50% seu é do seu pai e da sua mãe. Você gostando ou não gostando de um dos dois, ou de ambos, ou não aceitando, é inegável. Você tem metade de cada um, seja no DNA, seja na parte emocional, na parte física, ou seja, você não tem como fugir. Você está nessa espécie papai e mamãe, né? Eu sempre brinco, eu falo assim, sistemicamente, né? A gente vem de um grupo familiar, né? Então, o comportamento desse grupo eu vou seguir, porque eu estou incluso no grupo, né? Eu brinco e falo assim, olha, vamos imaginar que aqui no planeta Terra é um zoológico. Tá cheio de grupos de espécies diferentes, né? Então tem o grupo das borboletas, dos cavalos, das hienas, das florzinhas. Então se a minha família, sei lá, é o grupo dos cachorros, ou seja, eles mordem, são todos agressivos, críticos, eu tenho isso. Eu não consigo ser um gatinho doce, porque o outro não foi doce, o outro também não foi doce, o outro não teve tanta ternura, a gente não se tocava tanto. Então, é simples assim. Se eu pertenço a um grupo, né, a uma espécie que tem um comportamento, eu herdo esse comportamento. Eu pertenço a esse clã, a essa família, né? Então, os caçulinhas, né, vamos voltar na história dos caçulinhas, eles têm vários olhares, mas eles são os últimos. Então é um pouco interessante o sentimento de um caçula, porque ao mesmo tempo ele se sente um pouco fora. Ele é o último, ele já está quase caindo fora, assim, ele não foi o primeiro. Então ele tem mais chances de ter sucesso, ele tem mais chances de ser diferente de todos. E ele vem para causar, ele vem para ser diferente, né? Porque ele é o último, ele está longe, né? Às vezes é uma diferença de muitos anos, de 10 anos, de 12 anos. Então, ao mesmo tempo, ele se sente o diferente. Ele se sente meio... eles são muito rígidos, eu tenho ideias novas, eu quero mudar. E às vezes os mais velhos, você não sabe nada. Então, às vezes, eles, entre aspas, não aceitam. Então, quando a gente fala de baixa autoestima num caçulinha, ele vem também desse movimento de ele se achar que veio por último. Né? Então, por exemplo, às vezes tem irmãos que vieram muito próximos, né? Então, um tem, vamos supor, 10 anos, o outro tem 12, o outro tem 13. Fez uma escadinha, aí tem um hiato de 5, de 7 anos e vem um outro. Acontece. E esse outro, ele se sente muito diferente, ele não participou junto, brincando com os outros. Ao mesmo tempo que ele é cuidado, ele é protegido, é como se ele ficasse numa prateleira, né? Ele é cerceado, às vezes ele é poupado de coisas, né? A gente vê, às vezes, em clínica, tem caçulas que começaram a andar de ônibus com 20 anos. Tem caçulas que o pai e a mãe levam na faculdade.
Então eles se sentem às vezes um pouco inferiores, um pouco incapazes em relação a talvez os outros, né? Os outros colegas, as pessoas que eles observam e falam, nossa, eles conseguem coisas que eu não consigo. Então o caçula, muitas vezes, ele tem a necessidade de fazer algo, aparecer, dar demais, porque ele recebeu muito. Então os caçulinhas, eles têm a força para transformar, mas eles precisam vencer a procrastinação, o deixar para depois, a nostalgia, esse engessamento que não permite que eles andem, né? E fazer a diferença, porque eles têm isso de especial. Eles vêm ao mundo com bastante bagagem. Às vezes os caçulas são os que cuidam dos pais mais velhos, porque eles são mais leves. E ao mesmo tempo eles são mais profundos, porque eles têm muita gente antes para sentir. Então quando a gente fala de autoestima num caçulinha, né, como elevar a autoestima para um filho que foi o último, se a gente olhar bem por esse ângulo sistêmico, nessa observação, né, a gente diz em constelação familiar, ou seja, neste olhar do todo, a gente vê que o caçulinha, nossa, quanto ele recebeu, quanto ele pode fazer sem esperar nada em troca. Às vezes ele fala, me deu pouco, essa pessoa, a namorada, o namorado, nossa, eu às vezes não me sinto amado, eu sinto que é pouco. É porque o caçulinha lhe dá muito às vezes, né? Então para ele tem essa sensação que recebe pouco, mas se ele olhar melhor, puxa vida, quanto eu recebi, olha quanta coisa boa que eu posso fazer pelo mundo, pelas pessoas, a autoestima dele levanta. Ele não se compara tanto. E ele se sente melhor. Ele já começa a se sentir mais incluído. E não um ET, um excluído, né? Então esse é o recado que eu tenho para dar para você que é caçulinha, ou se você conhece algum caçulinho. Os caçulinhas recebem muito e podem dar muito. A sociedade, ao planeta e à família. Eles só têm que ter coragem de pegar a responsabilidade e de falar, poxa vida, vamos à obra, vou arregaçar as mangas e eu posso. Ok? Vamos trabalhar nossa autoestima? Então, até a próxima. Se você gostou desse material, aproveita, curta o nosso canal, toda semana nós temos novidades. Até mais!